Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão dessa terça-feira, dia 3 de agosto. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, já te convido para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo novo do canal, muito conteúdo em termos de análise e também na parte educacional, que inclusive há muito conteúdo existente dentro do canal que você pode explorar ao máximo. Vamos então aqui para a análise de hoje. Vou falar aqui de Ibovespa. Depois de Ibovespa eu venho falando aqui de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, BRAP 4, CSTBP 3, NTCO 3, WIS 3, BBDC 4, CFB 3 e MGLU 3. Então os ativos que eu vou comentar nesta análise. Mas antes de rodar aqui a análise, antes de começar aqui a análise, vou rodar aqui a vinheta. Você já aproveita para deixar seu like, seu joinha, se essa análise for útil para você de alguma forma. Começando então pelo Ibov, nós temos o quê? O Ibov terminando o pregão bem, com alta de 0,87%. A tendência continua sendo de curto prazo de baixa. E o que significa que o Ibov não vai subir? Não. Com o cenário de tendência de baixa pelo gráfico, significa dizer que a gente não tem uma expectativa, a gente tira dessa informação que a expectativa dos movimentos de subida sejam mais fracos do que os movimentos de queda. Lógico que em algum momento isso reverte. Para reverter isso, precisa superar aqui essa região. Que região é essa? Vai de 126.285 a 126.712. Superar esse patamar que anula a tendência de baixa e cria-se um viés de alta. Mas o que começa a melhorar um pouco mais, ou seja, gradativamente melhorando a expectativa de poder reverter essa tendência? É o Ibov voltar basicamente para cima dos 125 mil pontos, que é toda essa região aqui que eu coloquei aqui com esse retângulo vermelho, que é uma região que foi muito testada aqui para trás, tem ali as médias, então volta, se tiver, por exemplo, um candle de alta aqui fechando para cima da média, seria algo importante, porque por enquanto as máximas são descendentes, apesar do dia de alta, as máximas são descendentes, e significa dizer que está dentro de um movimento de queda no gráfico diário, enquanto não gerar sinal de reversão, seguimos aí dentro do movimento de queda. Primeiro sinal de reversão, superação do 123.765, que é a máxima do pregão de hoje. Importante ressaltar o seguinte, que essa alta que aconteceu no pregão de hoje, o Ibov bateu em que região? Qual a faixa de preço? O que ela representa? Ela representa uma zona de suporte. Primeiro é uma região que eu tinha já comentado, por volta dos 125.500, 121.500, que é uma retração desse movimento aqui de subida, na verdade do movimento do mensal, desse movimento inteiro de subida. É uma retração de 38,2%. E além disso, você tem a retração, que essa retração, esse nível de correção é um patamar de suporte, mais aqui a região do topo anterior por volta dos 121, 113. Então, a mínima aqui hoje foi, que é a mínima dessa semana, 120.807. Então bateu numa região, numa dupla região de suporte e gerou um processo de recuperação, que pode se concretizar em um sinal mais relevante de recuperação em cima do suporte, que cria a expectativa de poder ter algo mais para cima, que fechar ali acima dos 125 mil pontos. Seguindo para os futuros, lembre-se, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixa o like, deixa o seu joinha aqui, você dessa forma me ajuda demais a disseminar o conteúdo aqui do canal para outras pessoas que estão aqui em busca de conteúdo de qualidade no YouTube. No gráfico então de 60 minutos do mini índice, olhando para os movimentos mais amplos, a tendência é de baixa ainda, mas esse movimento, quando ele invade muito o movimento do anterior, igual esse aqui invadiu, não cria uma expectativa tão forte para baixo, de ir muito longe para baixo. Hoje gerou aqui movimentação para baixo, focava mais na operação de venda, ou seja, quando abriu e voltou aqui para baixo. Quando gera um sinal de alta aqui, volta a focar em operação na ponta compradora. Igual aqui, está dando um movimento de alta? Tá, abriu subindo, mantém o foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, ou seja, abriu subindo, continuou gerando fundo ascendente ou pivô de alta. Se ficar aqui enrolado, abre subindo, gera aqui uma espécie de um W, fica mais para buscar a operação de compra. Subiu, gerou fundo ascendente aí para cima já de um patamar de 123.725, foco em compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos para day trade. Abriu caindo, abriu para baixo dessa região aqui, ó,
lateralizou entre as médias, gerou pivô de baixa, foco em venda de day trade. Caiu mais forte, passou a gerar topo descendente pelo menos ali para baixo dessa região e da média móvel exponencial 3 períodos. Essa região ali por volta dos 123,380 também dá para buscar operação de venda no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo para o dólar, o dia de hoje no dólar apresentou aí está apresentando um alta de 0,58%, foi lá em cima testar a zona de resistência. Qual é essa zona de resistência? 5.280 arredondando aqui para 5.293. Zona de resistência para o dólar devidamente testada. Movimento ainda é de subida. Igual o Ibov gerou um sinal de enfraquecimento da queda e uma expectativa de poder ter algo para cima, aqui no caso do dólar, a gente teve o contrário, né? Um movimento ainda de subida, mas com um sinal de enfraquecimento por parte dos compradores. Que inclusive aqui dentro do meu perfil no Instagram tem um post lá que fala sobre a formação dos candles, o que ela significa, força para os compradores, fraqueza, enfim, dá uma olhada lá que vale a pena. Então essa sombra superior mostra fraqueza ao testar a zona de resistência. G60 continua dentro de uma tendência de alta, movimentos mais longos, tendência de alta. Logo, se abre subindo, gerando um fundo, igual aconteceu aqui, ó, gera um fundo, foca em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos. Abre subindo, gera o sinal de fundo aqui, que é a superação por exemplo, dessa região aqui dos 5.225, foca em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta. Por outro lado, abre caindo, mantém-se com essas máximas descendentes, perdendo a mínima do candle anterior, foco em venda, buscar a venda aí de topo descendente, ou seja, ficasse aqui assim enrolado, já se um topo descendente, primeira possibilidade de arriscar uma operação de venda de day trade no mini dólar. Abriu caindo e continua gerando topo descendente próximo da média ou em cima de algum nível de resistência, também mais operação de venda. Pelo menos ali para baixo de um patamar de 5.203 seria mais bem aceito, mais interessante buscar essa operação na ponta compradora. Desculpe, na ponta vendedora. Ações. PETR4 no pregão de hoje, bela recuperação, 2 dias de forte queda ali de 3,24%, pregão passado 1,86% e hoje uma alta aí de 1,67%. Segue dentro do movimento de baixo, sim, bateu na zona de suporte, daqui é esse suporte que se eu estender para cá, dá para ver também é outra região de 2 fundos. Então bateu nesse nível e gerou uma boa recuperação. Mudou a tendência da Petro? Não, a tendência continua sendo uma tendência de baixa. Mas lógico que esse sinal de subida aqui, se ocorrer aí a formação de um fundo, enfraquece. Porque está gerando um fundo no mesmo nível do fundo anterior, mas tecnicamente, por ter oscilado aqui abaixo, ainda continua esse mínimo aqui oscilado para baixo aqui, ainda continua dentro de uma característica de tendência de baixa. Essa tendência de baixa do gráfico diário será revertida para alta se acontecer um movimento de subida superando os 27,92. Dalton, você compra aqui a Petro depois desse candle de alta com stop aqui? Não faria essa entrada porque o stop é muito longo, a tendência ainda é de baixa e a zona de resistência é muito próxima, tem médias. Não significa dizer que vai dar errado, apenas é minha decisão de não buscar essa entrada. Buscaria entrada, ficaria mais interessado em entrada mais para cima da região ali dos 27,50 na Petro, fundo ascendente, pivô de alta, em cima desse ativo. Para quem está comprado de alguma forma, abrir algum tipo de compra, a mínima de hoje é um ponto de referência, porque tem esse suporte, tem esses fundos anteriores, dá para colocar o stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Vale 3. Pregão de hoje, bela alta de 3,41%. A ação veio a pancada para baixo, gerou um grande candle de baixa, não conseguiu ganhar força aqui para cima, depois do candle de ontem, apesar da leve alta, 0,16 e apontava mais para baixo. O que aconteceu? Veio para cima de que valor? Dos pontos de que eram suportes perdidos. Já é um ponto positivo, porque, ou seja, o que era o mais provável, pela queda, pela manutenção abaixo do suporte, ela conseguiu reverter, ou seja, conseguiu pelo menos demonstrar assim, ó, não está tão forte assim para baixo. Mesmo que venha para baixo, não cria-se uma expectativa tão forte para baixo. Ela ainda vai conseguindo ali manter-se acima da média móvel 3 períodos no gráfico semanal. Já gera compra então dela aqui nessa formação de fundo? Não faria compra. Pode até dar certo, mas não faria compra. De maneira geral, para Vale, o meu interesse de compra é mais ali para cima da região em torno de 114,50, 115, enfim, gerar algum sinal de alta já para cima da média móvel exponencial 3 períodos. Nesse momento está bem bagunçado entre as médias, enfim, com resistência próxima, seja essa máxima aqui 113,50, mais outro nível de resistência de 114,18, mais o gap, enfim, eu prefiro aguardar um pouco mais. Não está encaixando nenhuma entrada aqui na Vale 3 para mim, pelo gráfico diário nem gráfico semanal.
E lembrando que todo dia tem o giro de abertura, que é um vídeo que tem a Vale 3 sempre nesse vídeo, falando de gráfico intraday proativo, para buscar operações de compra e venda mais para day trade. Depois disso, vamos falar aqui de BRAP4, que é ativo relacionado aí com a Vale, correlacionado com a Vale, bem correlacionado com a Vale, igual o YouTube 4 com algo parecido com o Itaúsa. Nós temos aqui a BRAP4, que também bateu no nível de suporte e está gerando aqui uma tentativa de subida, respeitando ainda a média. Da mesma forma que falei da Vale, meu maior interesse para alguma entrada é algo aqui assim, ó, acima da média. E se for para cima ali de um patamar de 77,65, já seria algo mais positivo para buscar entradas acima desse patamar. Então, por enquanto, apesar dessa alta tendência nesse momento no gráfico da BRAP4 está indefinida, perdeu a mínima do fundo anterior e indefiniu a tendência no papel. O próximo ativo é STBP3, lembrando só da alta da BRAP4 de praticamente 3%. A STBP3 também teve boa alta, essa com um fechamento até melhor do que a da BRAP4, 3,68% e acima já da média. A tendência aqui, olhando para os últimos candles, é de baixa. Se olhar para o movimento mais longo, também de baixo, assim, praticamente de baixo, indefinida, né? Ainda mais depois desse suporte aqui, desse fundo em cima do fundo anterior. Mas esses últimos movimentos aqui, leve tendência de baixa, com o viés aí de ficar mais com o cenário mais para indefinição. Qual seria, de maneira objetiva, a forma de buscar uma compra nesse papel? Sendo mais agressiva, vou comprar aqui essa ação aqui, vou colocar o stop aqui embaixo, esse fundo é descendente, e tentar pegar um movimento de subida como se isso aqui, já na expectativa que isso aqui vai gerar o que? Um W, um fundo duplo, a superação da máxima desse candle aqui. E a outra forma que mais me interessaria é a forma de gerar sinal de alta acima dessa região que eu acabei de traçar aqui, que é ali em torno dos R$ 9,35. Fundo ascendente, pivô de alta acima dos 9,35, mais interessante para compra. Se usar a região de suporte de 9,50 a 9,35, melhor ainda, ou seja, vem aqui para cima e volta, gera aqui um candle e depois supera a máxima dele, seria o cenário, na minha opinião, mais positivo para a compra de swing trade em STBP3. E que foi, lembrando que esse foi um ativo que foi solicitado dentro do meu perfil no Instagram. Você pode acessar lá o Instagram @dvinvest e seguir o meu perfil lá, sempre buscando gerar ali conteúdo novo para vocês. NTCO3 alta também, 1,64%, e a tendência da NTCO3 natura em baixa. Isso é sinal de alta, sinal que aumenta a chance de ter um movimento de subida ou lateral, corrigindo a tendência de baixa. E aí os desafios para esse papel na faixa ali dos R$ 56,30, aqui em torno de R$ 56,30. Busco compra aqui já de imediato com stop aqui? Não, contra a tendência, não faria isso, próximo da zona de resistência. Me interesso mais para fazer acima já dessa resistência funcionando como suporte, como uma média móvel de 3 períodos apoiando ali uma compra de fundo ascendente, de pivô de alta, já para cima dessa região aqui que vai de 56,30 a 56,80, que é onde está a média móvel de 3 períodos. Para quem está comprado in natura de alguma forma em termos de swing trade, tem a opção de trabalhar com stop logo abaixo da mínima de hoje, que ficou ali nos 51,81. Então, viés mais baixista, apesar do sinal de fundo aí no gráfico diário, um sinal positivo aí de curtíssimo prazo. Depois vou falar de WIS3, o WIS3 que gerou um grande candle de alta no pregão de ontem, uma forte alta de 15,41% e hoje terminou o dia com queda de 3,18%. Ação em cima da média, vinha numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes, vinha numa tendência de baixa, com essa subida ela anulou a tendência de baixa. E se ela, como eu já venho falando em outros ativos ali, se ela passar a proporcionar sinal de alta para cima da média, para cima dessa região aqui, ou seja, uma região ali por volta dos 16,86, a média está em 16,79, fica mais interessante para compra. A primeira forma seria assim, segunda forma sendo um pouquinho mais agressivo, superação dessa máxima aqui, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento para cima no papel. Então são algumas alternativas para compra da WIS3 que está com tendência indefinida, apresentando ali um viés de alta, porque no gráfico semanal você tem um fundo ascendente a favor da tendência de alta de curto a médio prazo, mas a do diário, que é de curtíssimo a curto prazo, está indefinida nesse momento, mas com um viés de alta. Quem está comprado de alguma forma pode trabalhar ou com stop abaixo do gap, que foi do pregão de ontem, de segunda-feira,
Então o stop ficaria para baixo de um duplo suporte, que tem a média mais o gap, então abaixo dos 15,95. E a outra forma seria, fechou abaixo da média, girou nova mínima, saída também da posição comprada no papel. Depois, Bradesco, BBDC4, no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 0,56%, segue aqui travada entre as médias, então vou falar assim, ó, vi aqui, gerou ali um fundo duplo, só que aí não evolui depois do candle, já volta aqui para baixo da média, tenta voltar para cima, respeita, volta aqui, oscila para baixo, tá uma bagunça. O que você faz com essa bagunça? No meu caso, objetivamente, nada. Aguardo uma definição daí do ativo, principalmente uma definição para cima dessa região aqui, em torno dos R$ 25, R$ 24,90, R$ 25. Que definição é essa? Movimento de subida que já apoia compra através de sinais de alta já acima dos R$ 25, R$ 24,90 para abrir compra de swing trade no ativo. Para quem está comprado, de alguma forma, tem como está próximo aqui o suporte mesmo dessa mínima, você poderia colocar stop aqui ou aqui embaixo. Daria preferência para trabalhar com stop nos R$ 23,73, logo abaixo da mínima desse fundo mais baixo aqui do gráfico diário dessa ação. Então, lembrando, um cenário um pouco mais indefinido de curto prazo em cima de Bradesco. CRFB3 tem aqui todo um movimento de baixo, toda uma tendência de baixo. Depois de um longo movimento de queda, ela conseguiu gerar aqui um engolfo de alta, esse padrão aqui de reversão dos candles. Superação da máxima dele reforça a chance de ter um repique de alta depois desse longo movimento de queda. Para quem tem um perfil mais arrojado, considerando que lá no gráfico semanal o ativo está em cima de um nível de suporte, seria uma alternativa de vou arriscar uma compra contra a tendência, sabendo que tem um risco maior. Vou jogar o stop aqui embaixo, vou tentar pegar pelo menos um movimento até a média móvel 3 períodos. Se for possível, pegar algo mais para cima, melhor. Onde é que tem a resistência mais próxima olhando para um gráfico semanal? R$ 20 número redondo, seguido de R$ 20,50. Então são os dois níveis aí de resistência pela frente para CRFB3. E MGLU3, que terminou o dia apresentando um padrão de reversão dos candles, chamado de martelo. Ambos padrões, o primeiro de engolfo de alta na CRFB3 foi dentro de uma tendência de baixa. Ele reduz um pouco a importância. Na MGLU3, também dentro de uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes, o que reduz a importância. Mas o legal é que ela aconteceu onde esse movimento de subida, de recuperação, de um candle de reversão em cima de um nível de suporte, que cria-se uma expectativa de confirmação. Onde é que vai ser a confirmação? Superação da máxima desse candle de hoje, superar os 20,65. Isso aumentará a chance desse ativo gerar um movimento de subida em busca das suas próximas resistências. Aí é a mais próxima, esse fundo anterior aqui 21,10 até 21,45. Depois disso, uma região que está ali por volta da média, na casa dos R$ 21,65. Então são os níveis mais importantes. E aí, entro comprando aqui, é contra a tendência, relação risco-retorno para média desfavorável, menor do que 1 para 1, então ficaria de fora. Agora, o que me interessaria então compra? Acima dos 21,65, fundo ascendente, pivô de alta. Me interessa para compra de swing trade em cima de Magazine Luiza, que está em tendência de baixa de curto prazo. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Um grande abraço e até a próxima.